Olá, vamos chegando. Vamos falar hoje de relacionamento. Então, meu amor, pegue o seu cafezinho e senta comigo que o papo vai ser para fazer nuggets. Então, a gente vai explorar tudo de uma forma geral. E vamos perceber que, independente de qual relacionamento seja, tudo tem como base o respeito. Olha só que fantástico. Então, puxa a cadeirinha, senta, anota. Vamos ver o que a gente consegue responder aí dentro, né? Base de tudo é o respeito. Como assim respeito? Como que você consegue respeito? Como você se sente respeitado? Não sendo traída, tendo honestidade na relação. Se a gente pensar, por exemplo, num relacionamento profissional, você negociando com o seu cliente, o objetivo dos dois é estarem ganhando nessa relação, certo? E aí você tem isso com honestidade. Um lado vai apresentar as necessidades, você também vai apresentar as suas necessidades, cada lado tem as suas soluções para essa negociação e num comum acordo, sendo honestos um com o outro, vocês vão chegar nesse resultado final, né? Parte-se do princípio que ele será cumprido pelas duas partes. E a mesma coisa a gente consegue no relacionamento. Cada um tem as suas expectativas, né? Cada um terá as suas soluções e desejos para o relacionamento e é trabalhado em comum nessa relação. A amizade também e assim sucessivamente. Quando nós pensamos na nossa vida profissional, a gente tem aquele desejo de ser bem-sucedida. Ou seja, ter dinheiro, né, para nossa independência financeira, ser reconhecida profissionalmente como uma ótima profissional e ser respeitada por isso, correto? E a gente leva o mesmo para o nosso relacionamento pessoal. Nós queremos um relacionamento onde nós sejamos respeitadas, que nós também tenhamos esse reconhecimento pelas nossas ações, pelas nossas escolhas, pela nossa parceria, o nosso dia a dia, e a gente consegue encaixar esse mesmo ganha-ganha. A gente tem um relacionamento bem sucedido. Qual é o problema? Geralmente a gente tende a ceder mais, a ser mais racional pelo lado profissional. Se eu tenho um problema, eu vou pensar em como resolver o problema. Eu vou atrás, buscar soluções de forma proativa para que eu consiga manter fidelizado esse meu cliente e continuar construindo o meu nome. E muitas vezes numa relação pessoal a gente não tem isso. A gente acaba nos valorizando de mais ou de menos, ou valorizando o outro de mais ou de menos. Então é difícil nós chegarmos num relacionamento que julga-se bem-sucedido, porque pede-se sempre de mais somente de um lado. E aí, se nós formos falar em questão de traição, por exemplo, numa relação, é um pouco mais delicado, porque isso vai do relacionamento de cada um. Para algumas pessoas, por exemplo, que eu conheço, o ato sexual com outra pessoa não é traição. Enquanto para umas isso é praticamente dar um tiro. Então percebe como são opostos e para um tá tudo bem e para outro não? Como eu vou saber disso? Conversando, sendo honesta. Mas do começo. E normalmente o que a gente faz? A gente senta e engole um monte de coisa, trata todo mundo a pão de ló, e aí quando já tá de saco cheio, que não aguenta mais, a gente começa a explodir para tudo quanto é lado, vira um tiroteio horroroso e muitas vezes acaba em término, porque a gente não teve esse diálogo durante. Então, se nós sentamos e somos honestos no início, olha, fulano, eu não tô afim de um relacionamento sério agora, mas eu gosto muito de você. Tá tudo bem pra ti nós sermos amigos coloridos, ficarmos, nos curtimos? Não. O fulano tem o direito de escolha. Ele pode dizer não. E aí você, respeitando a decisão dele, vai seguir o seu caminho. Certo? Mas quando a gente faz o contrário, a gente começa assim, não, eu só quero isso, mas eu não vou dizer nada porque eu tenho medo de magoar o outro. Eu tenho medo de ofender o outro. Eu tenho medo que a minha verdade seja demais. E a gente começa a engolir. A gente finge que não vê, a gente começa a reclamar por trás,
Fala no salão de beleza, fala pra sogra, fala pras amigas e vai ficando demais. Ou a gente não fala pra ninguém e vai engolindo. Sapo atrás de sapo. Garganta vai inflamando, vai dando febre, tu vai colocando todas as expectativas aí pra dentro que vão virando uma tristeza, decepção, podem ocasionar depressões porque você não está conseguindo se dar voz. Percebe que a gente tem diferentes emoções nas mesmas situações ou em situações diferentes e o gatilho de tudo é a verdade? Sermos verdadeiros conosco e com quem está fazendo essa parceria. Mantermos esse respeito. Porque olha só, se você está num relacionamento, num casamento, parte-se do princípio que você está nessa relação para construir a sua vida. Se você não consegue ter um momento de verdade com o seu parceiro para abrir o jogo, para colocar os seus planos, para perceber os planos dele, encaixar para que vocês caminhem junto, o tempo vai fazer com que cada um vá seguindo um caminho diferente. E aí muitos relacionamentos terminam em questão de tô junto para não me incomodar mais, não quero admitir que eu errei, não quero, e sabe, vivendo uma coisa que a gente não é feliz. E nós não merecemos isso. E, gente, o meu pai foi meu melhor amigo, os meus primos eram os amigos de sair de balada, os meus trabalhos, a maioria deles eram relacionados com homens, então eu sempre tive muito esse trato com o masculino. Ô marada, pega o recado. Uma mulher que acredita em você, que te admira, que te respeita, mas abre um caminho de montanha se for preciso por você. Então toda essa relação de respeito, de amizade, se você tem uma amiga que você confia, está embaixo d'água, você está se lixando para o que vão falar dela. Se você tem um marido que é seu parceiro, não sabe o que vai acontecer, desespero, você sabe que é para ele que você pode ligar, porque ele é seu parceiro. É para ele que você conta as verdades. Tem esse respeito. Mas quando a gente começa de pouquinho a esconder, eu não consigo ver como uma forma de eu ser melhor que o outro. Porque existe um pouco essa confusão, né? Se eu consigo mentir, se eu consigo enrolar, então eu sou bom. Principalmente homem tem isso de balada, né? Mas nós mulheres às vezes também somos. E aí a gente começa a confundir isso com uma qualidade. E não é, porque ela não está vinculada com um valor. Isso vai gerar decepções para nós. Quando nós somos verdadeiros conosco, sem medo, respeitando a nós, as nossas emoções e respeitando o externo, não tem erro. Quer ver a falha mais comum que a gente comete? Quando nós amamos, nós não dizemos que amamos. No começo da relação, porque pode ser cedo demais. Então você começa, ai meu Deus, se eu disser e essa pessoa não disser, eu vou ficar me cobrando. Eu vou ficar nervosa. Eu vou ficar agoniada achando que não tá bom. Se eu falar depois que ele falou, talvez seja o tempo, talvez seja tarde demais eu ficar esperando. E se acontecer alguma coisa e eu só tiver hoje para falar, se amanhã a gente terminar, eu vou ficar bem com isso? Quando é o momento certo pra gente dizer que ama uma pessoa? Quando nós amamos. Se o outro me ama ou não, é dele. São as emoções dele. Mas se eu tô amando, ser verdadeira comigo é assumir isso. Olha, eu amo berinjela. A partir do momento que o outro sabe que eu amo berinjela, ele pode não amar. Mas ele sabe que tudo que ele fizer relacionado a isso vai me trazer felicidade. Certo? Respeitar o momento de cada um também é respeitar o nosso momento. Entender as nossas emoções, entender o que não tá bom pra gente. Saber que eu posso estar falando para quem tá comigo o que não me agrada e o que me deixa feliz para que essa pessoa tenha conhecimento e para que eu respeite as minhas emoções. E não ir sobrecarregando uma gotinha todo dia de engolir, de fiz algo a mais, de não tô bem, porque eu vou somatizando problemas. E pior que isso, eu vou criando expectativa. Eu tenho expectativa
que aquela pessoa veja, perceba e mude. Porque todo mundo está vendo que eu sou uma ótima mulher. Porque todo mundo está vendo que eu sou uma ótima profissional. Meu amor, as pessoas veem. Se está todo mundo vendo, está 100% das pessoas vendo. Aí o que você está recebendo com isso que não está te fazendo bem. Então, aí vem o seu respeito. Olha, você tem duas opções. Ou você continua sobrecarregando, somatizando todas essas decepções até a hora que você explode, pede demissão do trabalho ou termina o relacionamento. Ou você é honesta com você e joga limpo e diz, olha, vai para a chefia, conversa, explica tudo o que você está fazendo, que você gostaria de negociar, às vezes uma promoção, um aumento de salário. Quem tem boca vai a Roma, né? O que você vai perder com isso? Você não está satisfeita. Conversando, sendo sincera, sendo honesta, você corre o risco ou de ter o reconhecimento que você estava esperando, ou de saber que realmente isso não vai acontecer independente do que você faça. E você poupa tempo. Vai em busca daí de novos desafios, de um local que te dê essa realização profissional. A mesma coisa com relacionamento. Eu prefiro 1000 vezes sentar, conversar e resolver em um ano que aquele relacionamento não está dentro do perfil que eu desejo e terminar ali, do que esperar uma década para descobrir isso. Porque daí eu vou ter menos gás, talvez, para estar fazendo as coisas. A gente entra na zona de conforto e começa a achar que não precisa mais sonhar, que não precisa mais lutar. Está errado. A gente precisa respeitar as nossas emoções. Se não tá bem no relacionamento, por que eu vou ficar? E aí entra o contraditório, essa de explodir e se largar de tudo. A gente passou, antigamente engolia muito sapo, né? Eu percebo quanta coisa, pelo menos na minha família já eu tive conhecimento de familiares e amigos, de mulheres engolindo tanta coisa porque estavam no relacionamento, gente. Hoje a gente não precisa disso, mas daí hoje tá tudo mais descartável. Ah, não tá bom, trocam, não tá bom, trocam, não tá bom, trocam. E a gente tá tão insatisfeita com isso que nós chegamos à conclusão que sozinha eu tô melhor. Porque eu cansei minha independência financeira, eu cansei minha dependência de ideias, eu vou viver minha vida e eu fico com quem eu quiser no meio do caminho. Porque do meu lado eu não tive ninguém que me valorizasse. E se a gente fizer o contrário? Opa, eu quero isso, são esses os valores envolvidos numa relação. Olha, coleguinha, não tá bom. Eu acho que você tá gritando demais, eu acho que você de repente tá tendo esses hábitos que eu não acho legal, ou aquele, vamos conversar, vamos ver o que a gente consegue chegar num consenso? Se você tentar, se você abrir todo o jogo, e o que é muito importante para você, por exemplo, o respeito, você não tá recebendo e a outra pessoa não tá nem aí para te dar, meu amor, respeite-se, pegue a sua malinha e termine. Porque o seu coração com certeza vai estar muito mais leve, que você tentou tudo que você podia, deu o seu melhor e ainda deu para o outro a oportunidade de, sabendo, agir de uma forma que te valorizasse, não que te magoasse. Então você não tem nada a perder saindo dessa relação, você só tem a ganhar. Se amando mais, se valorizando mais e dando para o externo a oportunidade, para o universo conspirar a seu favor e te trazer alguém que te valorize. Porque a partir do momento que a gente tem um relacionamento que não nos faz bem, a gente já sabe identificar tudo que a gente sofreu e o que tem de perfil no outro. Quando esses gatilhos começam a aparecer, a gente não quer mais. Você não vai ficar 20 anos engolindo uma coisa que você sabe que não te faz bem. Você já começa ali no namoro. Olha, isso eu não gosto muito. Isso eu não quero muito. Mas falando, porque a partir do momento que o outro sabe, vocês conseguem conversar. A gente também não é perfeito. Às vezes a gente tem mania, tem hábito que também não agrada. Só que sem diálogo, sem esse respeito, a tendência é que os dois explodam ou que entre naquele negócio de eu já aturei tanto, então nem vou deixar rolar. Já tenho filho, já tenho... dividir tudo, conta. Você para de lutar pelos seus sonhos. E não é esse o objetivo. O FDS te traz o método, fala muito no sentido de você pode ser feliz da compra de um pão a um casamento, a compra de uma casa. Seja pequeno o seu sonho, seja grande, diariamente nós somos felizes. As nossas escolhas que nos levam a isso. Então, identificar o que me faz feliz e respeitar isso é fundamental.
E a gente tende a jogar só pro externo isso. Nós respeitamos demais o outro porque a gente sabe que dá conta, começa a engolir e chega uma hora que a gente engole tanto que isso começa a ir pro físico, em doenças, em depressões, em não ter mais sonhos. Porque nós nos permitimos esse desrespeito conosco. E às vezes, sem falar, o outro não sabe o que tem que arrumar. Porque tem gente que não percebe. Nós mulheres somos muito mais ligadas nessas dicas. E às vezes tem homem que precisa que diga: olha, isso aqui não tá bom, essa cor de camisa não funciona. Então, é essa dica, é esse falar, é esse respeito. E nós temos muito pro profissional. A gente consegue conversar com o cliente, a gente consegue pensar em novos projetos, nos dedicarmos, fazer todo o planejamento, entender lá na frente os valores que estão envolvidos, o porquê que eu tenho que me dedicar. Se no meio do caminho eu estou perdendo muito, eu sei modular para sair desse projeto e ir para um outro, onde eu começo a investir e ter retorno. Mas quando vem para o relacionamento, a gente ainda tem essa sensação de que nós somos menos. Isso é a verdade. Porque a gente engole tanto de filho, de marido, de pai, que a gente acha que dá conta de mais um. Só que é mais uma gotinha nesse balde. E aí parece que a gente precisa ficar livre de todo mundo para conseguir se dar valor e prestar atenção em nós. Mas a gente tem que prestar atenção todo dia. É acordar, nossa, tô linda. Ai, mas ninguém me elogiou. Vocês gostaram do meu cabelo? Tô bonita? Tá linda? Gente, eu queria tanto um elogio hoje. Vocês gostaram? Quer ver uma sacada? Eu gostava muito de receber parabéns no meu aniversário. E eu percebia que as pessoas não davam durante o dia. E isso estava me deixando triste. Assim, pô, mas nem todo mundo sabe que é meu aniversário. Como que eu vou receber parabéns? Hoje, do dia que eu acordo, a hora que eu vou dormir, eu falo para todo mundo: é meu aniversário, me dá parabéns. É meu aniversário, me dá parabéns. Porque a pessoa não sabe. Ou se ela sabe e ela não me deu, ela esqueceu, né? A gente dá parabéns para todo mundo. Então eu vou ajudar, porque eu gosto de ganhar parabéns. E a gente não faz isso conosco no dia a dia, não é? A gente não fala: ai, olha só, comprei esse óculos, não tô bonita? Tô me achando linda. A gente tá tão bem que a gente começa a espalhar. E olha só que coisa maravilhosa. Às vezes quem tá do nosso lado, a pessoa não tá bem. E quando a gente não tá bem, a gente se fecha. Então eu começo assim: ai, tô pensando no meu problema e eu tô tão no meu problema, viajando nele, que eu não tô conseguindo realmente olhar o que tá ao redor. Eu não vejo quem tá passando na casa, quem não tá, mas eu tô tentando trabalhar isso aqui pra nem contar pra ninguém, porque tá horroroso. E aí essa pessoa às vezes tá mal, não quer falar, a gente tá esperando um elogio, não pede, e fica os dois nesse se repelindo, né? E aí se eu chego lá e falo: olha que linda, eu tiro a pessoa dessa energia, ela já começa: opa, tava viajando. Chamo ela para uma coisa mais legal, mudo a energia dela, e às vezes até a dificuldade de falar de um problema que ela estava passando torna-se boba. A gente começa a conversar, começa a ter ideias diferentes. Nem sempre a ideia é que a gente tem uma ideia boa. A gente começa meio sem saber, se empolga um pouquinho, vai conversar com o outro, vê que nem era legal. Mas quando a gente está sozinho, emocionalmente, numa relação, a tendência é que a gente vai continuar cada vez mais sozinho. Até a hora que o universo conspira, tira a gente dessa relação para que a gente sobreviva. Porque você já não quer mais comer direito, não quer mais falar com ninguém, não tem um ponto positivo que você vê ao seu redor, nem na casa, nem no marido, nem nos filhos. E não porque é tudo horroroso, mas porque você já está tão triste e já se desrespeitou tanto emocionalmente que nada está somando. Quando a gente percebe isso e faz o contrário, não é achar que somos soberbas e somos melhores que todo mundo. Não, mas respeitar a nossa emoção. Eu sou uma mulher linda, eu tenho muitas qualidades, eu tenho muito ponto positivo. E se quem está ao meu redor tem que perceber isso. Se não está dizendo tanto e eu gosto de ouvir, eu vou dizer: você me achou bonita? Gosto tanto de ouvir um elogio. Gente, eu falei pro meu marido que eu adorava receber flores. Ele trabalha fazendo show. Tem decoração de rodo. Quer ver agora que ele só faz casamento?
Ele pega aquele vasinho da mesa, ele traz. Porque eu gosto de receber. Ele vai no supermercado, ele vê a flor, ele traz. Porque ele falou que depois que eu disse, cada vez que ele olha, ele lembra que eu falei. E até então ele passava reto, porque era a decoração da festa. Percebe? Como a gente pode estar jogando a nosso favor? Se me faz bem e eu quero mais, eu vou te dizer. E o contrário também é verdade. Eu tenho o hábito de ser muito sincera. Me faz mal, me faz tão mal mentir, eu sou tão ruim nisso que eu começo a rir, gente, eu começo a ficar vermelha, gaguejar, eu não consigo terminar a frase. De tão ruim que eu sou mentindo. Se alguém tinha aniversário surpresa lá em casa, minha mãe tá aqui, pode dizer que é verdade, gente. Eu não podia estar junto na hora de mentir, porque eu entregava tudo. Eu começava a gaguejar, eu fingia que ia no banheiro, porque senão eu contava da festa. De tão ruim que eu sou. E aí, às vezes, nesse de ser muito verdadeira, a gente não quer ouvir a verdade, né? Às vezes a gente sabe que dá uma escondidinha, jogar no tapete. Então, se eu tô sendo verdadeira demais e você tem dificuldade em trabalhar com essa verdade, poxa, eu sei que você tá falando, Paty, mas eu já percebi isso. E tá difícil para mim trabalhar. Então, cada vez que você fala, eu me martirizo mais. Tem como a gente aliviar um pouquinho? Ou de repente, como que a gente chega nesse acordo? Aí, olha só a troca. Olha, amiga, eu sou assim. O que eu posso fazer é começar a te perguntar antes. Você quer a minha opinião? E aí você tem o direito de responder sim ou não. E você, quando não estiver bem, você fala assim, não, hoje eu só quero um ouvido. E tá tudo bem. Percebe? A mesma relação, o mesmo respeito. E eu tô recebendo mensagem aqui, ó, que caiu. Ai, gente, desculpa. Eu nem sei o que aconteceu. Instagram, vamos conversar. É a mesma relação, a gente manteve o respeito entre os dois, nós conseguimos chegar num resultado final que fosse bom para as duas partes. Olha que sacada bacana. O respeito. Eu ser verdadeira comigo, o outro ser verdadeiro também. Mas, ai, Paty, se eu fizer isso, por exemplo, o meu relacionamento não tá bem, eu já tenho filho, eu vou ter que, sei lá, meu segundo casamento, terceiro casamento, aí eu vou terminar, vou ter que começar tudo de novo. Olha só, se você tá num casamento onde você não está feliz e você conversa com outra pessoa, você vai correr o risco de ouvir, de receber isso, se você também está feliz ou não. Certo? Se a outra pessoa também está feliz ou não. E aí, quando nós estamos na relação, eu digo pro outro, eu tenho duas sacadas maravilhosas, gente. Eu posso saber se essa pessoa que tá comigo tá realmente sendo parceira e quer fazer essa relação ir pra frente, ou se eu tô nesse barco sozinha. Porque se eu tô nesse barco sozinha, eu tô carregando muita coisa. E olha, eu já falei isso aqui, um barco precisa de uma âncora, mas nenhum barco navega ancorado. Então, se você tá ali com aquela pessoa que não quer fazer tudo acontecer, que não quer que o relacionamento vá pra frente, é sempre alguém te puxando pra trás e você andando em círculos. Você não sai do lugar. Nada acontece na sua vida. Poxa, cadê meu respeito? Cadê meu amor próprio? Eu quero que minha vida aconteça. Se essa pessoa não quer fazer comigo, que bacana que ela foi honesta de me dizer. Ela vai me poupar tempo. E outra, uma separação, quando os dois estão dispostos a separar amigavelmente, é muito melhor do que indo para a justiça fechando pau com os dois se odiando, não é? Então aproveita, senta, conversa, vê como vocês vão fazer, o que dá para relacionar e se dá a oportunidade, dar para o outro a oportunidade de ser feliz com quem a gente quiser, com quem valorize isso, com quem queira alcançar isso. Tá caminhando junto conosco. Porque se a gente não acredita em quem está do nosso lado, por que nós estamos caminhando com essa pessoa? Se nós não podemos confiar em quem está do nosso lado, por que nós estamos caminhando com essa pessoa? Se eu tenho amizades que não me fazem bem,
que de repente são só fofocas, estão sempre falando mal de alguém, ou se dizem amigas, mas estão sempre falando das amigas por trás. Opa, isso não tá me fazendo bem. Então vamos conversar. A gente pode falar isso e de repente as pessoas se tocam, pô, não tinha percebido isso. Ou dá pra gente a oportunidade de sair, até então a gente não tinha visto. Aí vem o nosso processo evolutivo e que cada um tem um tempo. Não adianta eu chegar aqui e falar pra vocês, olha, é assim que funciona, é assim que rola pra mim, se pra você ainda não acontece. A gente só percebe o externo quando nós abrimos o nosso campo de visão para isso, a nossa energia. Quando você compra um carro, você começa a perceber todos aqueles carros na rua da mesma marca. Até então, você não percebia. E outra, se você já viu um carro e ele era maravilhoso para você, e você descobriu os motivos pelos quais você não queria, você passa a não olhar mais com aquele desejo. Porque a sua energia foi modelando isso. Nós, internamente. Percebe? Tudo está indo para o sentido da verdade. Nós sermos verdadeiros conosco, e nos respeitarmos. Falar quando dói, falar quando não está bem, respeitar as nossas emoções, entender que a gente não controla tudo. Querer controlar tudo começa a dar ansiedade. Você querer, por exemplo, uma casa, pensar no que você deseja nessa casa, se imaginar, olha, eu quero uma casa com um quarto. Mas peraí, eu tenho 2 filhas, não dá para todo mundo dormir num quarto só. Então eu quero com 2 quartos e começa a se desenhar com 3 quartos. E vai indo para entender o que te traz essa emoção de, ai, assim fica bom. Só que isso é o seu planejamento, é você sonhando. Se você não entende que aqui na frente tem muita coisa envolvida, como buscar essa casa, buscar o que se alinha no seu financeiro, o seu financiamento, o empréstimo, né? Isso não vai acontecer. E às vezes a gente está tão nesse sonho que esquece disso. E quando vai atrás e, por exemplo, é negado o empréstimo, isso aqui vira uma decepção. Ou continua batendo em todas as portas, não aceitando que isso aqui não pode realizar desse jeito, que você começa a se iludir, para estar remando contra a maré. Puxa isso para o relacionamento. Você cria expectativa, todo mundo começa um relacionamento sonhando em casar. Ninguém começa efetivamente o relacionamento achando que vai terminar amanhã. Às vezes, você vai mais com o pé no chão, entendendo que é de tempo em tempo, que você vai percebendo o que está recebendo, o que está dando, mas você tem um sonho maior. A diferença é que algumas pessoas entendem que durante o relacionamento, com toda essa modelagem, você vai perceber se esse seu sonho vai ser realizado com essa pessoa ou não, pelos valores envolvidos. E se não for, tudo bem. Quanto mais rápido você perceber isso, mais tempo você ganha na sua caminhada. Só que quando a gente não aceita, que a gente acha que a gente errou, que a gente não é bom o suficiente, que a gente deveria ter sido mais, feito mais, toda essa cobrança, lá na frente, isso não vai valer a pena. A gente só acumulou tristezas e desrespeito conosco, se iludindo que isso aqui tinha que acontecer de qualquer jeito e não como nós sonhamos. A gente sonhou com os valores, não que tinha que ser com qualquer um. Não é? A gente tem que valorizar também a nossa vida. E quando nós começamos a perceber isso no planejamento, ele vem como uma prevenção. Mas quando a gente quer controlar tudo para não fugir disso, começa a ser ansiedade. Eu querer controlar tudo para não fugir desse caminho, porque é assim que eu quero. E quando a gente lida com pessoas, não tem como. As emoções, elas podem vir pelo gatilho, pelo que tem dentro de mim, ou pela consequência do externo, que é a explosão, né? Gatilho e explosão. E aí, quando a gente acha que pode controlar até a explosão, a gente começa a se perder. A gente não consegue. Se eu vou lançar uma granada, eu consigo, com a granada, escolher se eu vou jogar, ficar segurando e a direção. Mas correr para o outro lado, salvar todo mundo e abafar a explosão, eu não consigo.
Eu tenho que lidar com as consequências. E a gente, quando não consegue identificar isso, a gente começa a se perder e se cobrar demais. Se algo não tá bom, não é para se punir. É para perceber, eu não tô tão boa nisso. Gente, falo várias vezes aqui, eu não sou boa fazendo maquiagem e cabelo. Sou horrorosa fazendo maquiagem e cabelo. Eu sei que eu sou ruim. Quando eu chego aqui e falo para vocês, não tenho essa habilidade, eu posso receber um monte de conselho de quem sabe, como já aconteceu, para ir melhorando. Eu posso ir pro YouTube buscar dica, eu posso fazer curso, ou eu posso poupar todo esse tempo, se eu não quiser aprender, ir pro salão, pagar o salão. Mas eu identifiquei que não é uma qualidade minha e não vou ficar todo dia fazendo o cabelo, me olhando no espelho dizendo que tá horroroso, porque eu não sei fazer. Eu percebo que não tá legal e vou em busca de solucionar e não aprender a conviver com aquilo. Quando a gente acorda sabendo que não é boa em uma coisa, continua insistindo, só reclamando daquilo, da consequência, sabendo que a gente não é boa e não fazendo nada para mudar, é aprender a conviver com uma dor. Quando nós estamos num casamento, a gente sabe que não tá bem, nós não falamos nada, nós ficamos naquele casamento achando que amanhã pode mudar, é uma ilusão, é a gente aprender a conviver com a dor. Então falar, olha que perfeito, temos o dom da fala, falar. E ele geralmente vem quando a gente não aguenta mais, a gente explode, aí sai falando qualquer coisa e se arrepende depois. Então não, começamos a nos irritar, sou eu que estou irritada. Por que eu estou me irritando? Estou muito tempo segurando isso. Então tá, então primeiro eu vou me trabalhar para me acalmar, porque o problema está sendo eu estou irritada e não o externo, eu estou irritada. Se o outro está irritado, o problema é dele. Quando eu estou irritado, o problema é meu. Mas o outro fez, mas a mesma atitude dele pode não irritar alguém. Tá me irritando porque tá em mim. Tá refletindo alguma coisa em mim. Então, vou me trabalhar isso para acalmar, porque quando eu tô irritada, eu sei que não tem nada que funcione irritada. Eu não consigo fechar um negócio irritado. Não consigo chegar pro meu cliente e dizer, assina logo esse negócio aí. Ele vai me jogar o contrato na cara, né? De jeito nenhum que ele vai assinar. E a gente solta os cachorros em todo mundo, acha que o outro tem que mudar, que o outro vai ouvir, que o outro vai entender e que ele tem que ser querido depois disso, porque se ele ficar de mal, se ele virar as costas, se ele pegar uma linha dele e ir embora, a gente vai ficar se culpando, vai ficar mal e acha que a culpa ainda é do outro. Não é. Se o outro for, porque eu fui honesta comigo, eu falei, olha, do jeito que tá não tá bom, se você não quer mudar, então acho que a partir daqui a gente não consegue mais ir junto, beleza. Ele fez eu ganhar tempo. Agora, se não, se eu larguei os cachorros na esperança de que ele ia juntar todo esse lixo que eu joguei em cima dele e sair limpinho, aí é se iludir, né? Isso não acontece. Até porque a gente não aceita isso. Se vem alguém, solta os cachorros em cima de nós, despeja um monte de lixo, a gente não vai sair limpinha. Se for sair limpinha é porque a gente virou as costas, foi embora e foi tomar banho, a gente não tá ali. Então, muita coisa é lógica para nós. E tudo acaba nesse respeito, no respeito conosco. Em saber dizer não, em saber os limites, e entender que eu posso sim ter defeitos, que eu posso ter pontos fracos, que eu posso errar, porque isso faz parte do meu aprendizado. Eu começo um planejamento, eu começo a agir, eu vou construir uma casa, por exemplo, e lá tinha um caninho que estava com uma partezinha seca e eu não vi. E depois que eu subi a casa, que eu terminei tudo, que eu comecei a utilizar a água, esse cano deu uma fissura, rachou e começou a vazar tudo. Eu posso procurar a pessoa que fez para dizer que a culpa é dela, eu posso entender que é uma consequência do tempo que não dava para ter visto, ou perceber que durante a minha vida, depois de eu ter construído muita coisa, lá atrás tem algo que vai estourar, que não está legal, que eu preciso mudar. A minha casa pode ser linda hoje, mas daqui a 50 anos eu tenho que mudar a fiação. É uma fiação de 50 anos atrás. É um encanamento de 50 anos atrás. Estar sempre percebendo que nós mudamos com o tempo, quem está ao nosso redor e tudo. É uma constante evolução. Então a gente tem que estar apto a ouvir, respeitando o externo, mas a se ouvir também. Saber esse equilíbrio do respeito. Que a gente, quando começa a perder o equilíbrio, muito para um lado, muito para o outro, é onde as coisas se perdem, né?
Obrigada por ter participado. Eu vou encerrar por aqui. Olha aí, ó, pra gente perceber todas essas emoções. Fica aquela coisa de, putz, grila Instagram. Altos conteúdo que eu queria salvar, né? Já foi agora, acontece. Que bom que vocês participaram e pegaram ao vivo, né? Um beijo, obrigada por ter participado. Até a próxima live.